o boom que eu tive na minha cabeça hoje. Eu estava lendo Coríntios e aí eu cheguei na parte onde Paulo fala, adverte o povo para não tentar Deus, como o povo lá de Israel, lá no Egito, tentou o Senhor. E aí eu cheguei na parte que fala assim, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, que era o maná, que descia do céu, e beberam todos numa mesma bebida espiritual, que era a rocha que seguia eles. E toda vez que Moisés batia na rocha, a rocha saía água, e essa rocha era Cristo. E aí, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E aí eu vou perguntar para o Espírito Santo, como assim? Como que eles tentaram a Cristo quando eles foram picados pela serpente? E aí eu voltei lá para Números, lá onde fala da história das serpentes. O povo lá começou a murmurar muito contra Deus. Deus tinha livrado eles das mãos dos inimigos e eles começaram a murmurar, falando que Moisés tinha tirado eles da terra do Egito só para eles morrerem no deserto, sendo que lá no Egito eles eram escravos do povo egípcio. E Deus foi lá e libertou eles dessa terra para dar uma terra para eles. Uma terra que corria leite e mel, que era a terra prometida. E aí eles começaram a murmurar contra Deus, falando que eles iam morrer no deserto, que Moisés tirou eles do Egito para morrer no deserto, que só tinha pão para comer, ou seja, xingaram o maná. O maná era Cristo, era o corpo de Cristo. O maná era um pão que descia do céu todos os dias para alimentar o povo no deserto, porque no deserto não tinha comida. E Deus estava provendo isso para eles. Água na rocha espiritual e pão, que é o maná espiritual, que é o pão que desce do céu. Ou seja, quem é o pão que desce do céu? Jesus. Então eles tentaram contra Jesus, eles xingaram o maná, que era Jesus. E aí Deus se irritou contra eles e enviou serpentes lá no deserto, e eles foram picados por essas serpentes. E aí o povo veio a Moisés, clamou a Moisés para que Moisés clamasse a Deus por eles, para que o Senhor os curasse daquelas picadas de serpente. E aí o Senhor falou para Moisés assim, faz uma serpente de bronze e levanta, e toda vez que esse povo olhar para essa serpente de bronze, elas serão curadas. Ou seja, toda vez que elas olhassem para a serpente, elas serão curadas. Deus mandou Moisés levantar a serpente, deixar a serpente no alto, e toda vez que o povo olhasse para a serpente, elas seriam curadas. E quem que foi levantado da terra? Jesus Cristo. Então, olhe mais para Jesus. Toda vez que você olhar para Jesus, aquele que foi levantado, você será curado, mediante a sua fé. Então, olhe para Jesus. Não seja como o povo lá de Israel, que tentou a Cristo. Cristo dava tudo para eles. Cristo era a água deles. Cristo era o maná deles. E mesmo assim, não estava bom para eles. E mesmo assim, Deus teve misericórdia, porque eles se arrependeram do que fizeram. Deus teve misericórdia deles. Toda vez que o povo olhasse para a serpente, eles seriam curados. E quem é que a gente deve olhar? Quem é que foi levantado do chão, o qual a gente deve olhar para ser curado, mediante a nossa fé? Jesus Cristo. Então Jesus, ele já era a promessa de Deus, desde lá de Gênesis. Deus já estava prometendo enviar Jesus. O mais interessante de você ler, que dá um boom assim na sua cabeça, é como se o Espírito Santo tirasse a venda dos seus olhos, para você poder entender